Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Esta é a nossa sexta videoaula da nossa quarta temática, que tem o título Quem somos nós como estrutura de ser. Bom, vamos relembrar rapidamente o que nós vimos na videoaula anterior, nas videoaulas anteriores dessa temática. Nós demos uma visão geral, da manifestação do espírito por meio dos corpos, falamos do corpo físico, do corpo astral, do corpo mental concreto inferior. Depois falamos dos aí encerramos os corpos inferiores. Na videoaula passada nós encerramos os corpos superiores, que seria o mental abstrato, o búdico e o átmico, e deixamos então para iniciar o assunto de chakras nessa aula, e é isso que a gente vai começar agora. Nesta slide 2 há uma gravura muito interessante, que ela simboliza como geralmente os chakras são apresentados, tá? Então aqui eles estão apresentados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras, que são considerados aí os chakras principais, entre aspas, porque todos os chakras são principais, mas assim, principais no sentido de serem mais evidentes, a clarividência, os clarividentes observam com mais intensidade a sua ação, tá? E aqui as cores características, a gente vai ver também que essas cores modificam, depende muito do estado emocional, do estado energético, da pessoa e do próprio clarividente também, tá? Mas geralmente são essas cores que se apresentam. Daqui a pouco a gente vai ver o nome de cada um, e nós vamos ver que há outros chakras também, tá? Mas isso geralmente é o que se apresenta. E esses símbolos que tem aqui é uma linha da yoga que geralmente atribui esses símbolos a cada um desses chakras, no sentido de ao visualizar esses símbolos, eles acreditam que há uma ativação desses chakras, ajuda a ativar esses chakras. É tipo uma técnica de ativação, tá? Mas vamos lá, vamos para o slide 3. Aqui nós relembramos que esse assunto nós já começamos a falar sobre ele, como nós estudamos o duplo etérico, utilizamos ali o livro do Paulo, do duplo etérico, e o Paulo falava lá então sobre os chakras, falava que ele não só tem no duplo etérico, que tem cada um de nossos corpos. Então há chakra no corpo astral, mental inferior, mental superior, tá? Mas é claro que aquele que fica mais evidente, é o clarividente, e aquele que a gente tem mais acesso a manusear energeticamente é do duplo etérico. E é claro que também que fazendo isso ele vai passar essa informação para os outros chakras, que eles estão interconectados ali, só uma diferença vibratória entre eles, mas eles estão constantemente interagindo, tá? Do duplo etérico ele fala então que geralmente ele se apresenta em forma de pires, constituído de um vértice. A principal função dele no duplo etérico então, é absorver e distribuir o plana, e daí para o corpo físico, para manter a vida, e trazer a consciência física, a qualidade inerente ao centro astral correspondente. E o do centro astral vai trazer do mental inferior do superior o búdico o átmico, ou seja, trazer a consciência física, a qualidade inerente aos corpos superiores, de maneira geral. Cada centro do corpo astral corresponde ao centro etérico. O que mais? A diferença é que no centro astral está mais no interior do corpo astral. Então isso só relembrando que nós já vimos no Paulo, mas a gente vai aprofundar esta análise e essa discussão. Vamos lá. Primeiro vamos tentar fazer uma analogia para compreender um pouco o mecanismo dos chakras, tá? Para isso a gente faz uma analogia com os tornados. A gente sabe que um tornado é quando uma massa de ar frio encontra com uma massa de ar quente, em certas circunstâncias, ou seja, não é qualquer encontro de massa de ar frio com massa de ar quente que vai provocar um tornado. Há um gradiente de temperatura que nós falamos, uma diferença de temperatura do ar frio para o ar quente específica e outras condições atmosféricas específicas. Mas enfim, é uma condição necessária, mas não é suficiente, digamos assim. Mas isso acontecendo, e tendo essas condições, outras condições sendo atendidas, acontece que o ar quente então sofre uma subida, depois ele se esfria ali naquela massa de ar frio, depois ele desce, sobe, esse movimento de descer e subir
fica um movimento muito veloz até que chega o momento de criar um tornado. Pois bem, na nossa analogia, vamos imaginar o seguinte, que essa massa, né, mais densa aqui em cima, né, seria a vibração maior, que seria o corpo astral. Aqui embaixo teria então a vibração menor, que seria o corpo etérico, tá? Lembrando que não é uma casca de cebola física, é uma casca de cebola vibracional. Quando a gente fala maior e menor, não é que o corpo astral está em cima do corpo etérico, sendo uma casca de cebola em cima da outra, tá? Então, nós vamos representar isso aqui como sendo o chakra da seguinte maneira. Então, aqui à esquerda, a gente tem aqui essas bolinhas azuis e essas bolinhas vermelhas. Se nós imaginarmos essa casca de cebola física, a gente está imaginando então que o corpo astral, que seria essas bolinhas azuis, estaria acima do corpo etéreo, que seria as bolinhas vermelhas. Mas na realidade, o que acontece é que essas bolinhas estão em constante movimento, né? E do corpo astral, um movimento bem maior do que o corpo etérico, então elas estão em vibrações diferentes, ocupando o mesmo espaço, tá? Mas acontece o seguinte, toda vez que você tem partículas de vibrações diferentes e elas começam, de certa maneira, a se interagirem, parte dessa interação faz com que as partículas de vibração maiores, que seriam essas azuis, percam um pouco a sua vibração e se transformem, digamos assim, nas partículas vermelhas e vice-versa. As partículas vermelhas ficam cada vez mais vibrando e se transformam nas partículas azuis. Então, há nesse processo aqui um decaimento energético. Então, partículas do corpo astral começam a vibrar menor e se transformam numa partícula etérica, ali na transição, tá? Na transição. Não vamos lembrar que existem várias partículas do corpo astral e várias partículas do corpo etérico. E partículas do corpo etérico ali que ganharam uma certa energia vão para o corpo astral. Ou seja, esse processo de uma descer e outra subir é bem parecido com o que acontece aqui com a formação dos tornados, tá? E como isso está acontecendo com bilhares e bilhares de partículas, então, e dependendo da velocidade que isso acontece, para o clarividente, então ele vai ver isso daqui, ó. Ele vai ver esse funil, tá? E nós vamos observar que dependendo da velocidade com que isso aqui acontece, vai acontecer algumas linhas aqui, tá? Em que, metaforicamente, né, os hindus, tá? Representam aqui por flores de lótus, né? A flor de lótus é uma flor bem bonita, que ela tem vários tipos com várias pétalas. Então, dependendo da velocidade, qual chakra que está sendo representado, metaforicamente eles representam ali tal chakra com tantas flores, etc e tal, tá? Então essa velocidade vai depender muito da interação que tá acontecendo, vai depender do estado emocional, enfim. Não há uma unanimidade na literatura quanto a qual é o sentido de rotação. Uns falam que é no sentido horário, outros falam que é no anti-horário, e outros que eu acho que mais interessante é aqueles que falaram que é a hora no horário, a hora no outro. Porque se nós pensarmos bem, faz sentido, ou seja, uma hora vem mais partículas do astral para o etérico, é num sentido, depois devolve do etérico para o astral no outro sentido, é como se fosse uma diástole e uma sístole, né, do batimento cardíaco, tá? E aqui, né, um tornado representando então o corpo do chakra. Então, uma analogia para entender chakra seria essa, tá? Há um livro muito interessante, né, que fala um pouco também sobre os chakras, do Richard Gerber, né, medicina vibracional, e lá ele diz o seguinte, que do ponto de vista fisiológico, os chakras parecem estar envolvidos com fluxos de energia superiores para as estruturas celulares do corpo físico através de canais específicos de energia sutil. Então traz energias superiores para a estrutura física do corpo e também traz o duplo etérico para o astral, ou seja, é uma mão dupla ali, tá? Não só no astral, e depois do astral vai para o mental inferior, o mental superior, busca sempre uma mão dupla entre esses corpos. De certa forma, eles parecem atuar como transformadores de energia. Transformadores de energia. O transformador sempre funciona. Por exemplo, se tiver um transformador de 220 para 110, você pode transformar 220 volts para 110 volts ou 110 volts para 220. O transformador sempre é mão dupla também, tá? Reduzindo sua forma e frequência para adequar ao nível de energia imediatamente inferior. A energia, por sua vez, é traduzida em alterações hormonais. Isso é importante.
né? Esses grandes chakras, que são mais visíveis, eles perceberam que sempre estão associados a plexos nervosos ou glândulas endócrinas, né? São glândulas importantíssimas na alteração hormonal do organismo, ou seja, controla o organismo, né? Você controla então os hormônios e controla o sistema nervoso, você controla o sistema fisiológico como um todo, tá? Então olha só a importância desse assunto, tá? Os grandes chakras estão situados numa linha vertical, é isso que nós vimos naquela figura, né, que nós explicamos, da base da espinha até a cabeça. Sabe-se também que cada um dos grandes chakras está associado a um determinado tipo de capacidade de percepção psíquica, isso a gente vai ver também. Então não são só alterações fisiológicas, não são só alterações orgânicas. Eles também influenciam no mental, eles também influenciam no emocional e no espiritual, na percepção psíquica como um todo. Alguns textos esotéricos mencionam a existência de 12 grandes chakras, isso varia, tá? Muitos falam de 7, outros falam de 12, outros falam de 10, então há uma variância com relação a isso. Além dos 7 assim mencionados, existe 2 na palma das mãos, 2 na sola dos pés e um associado à medula espinal e ao mesencéfalo. Existe também numerosos chakras secundários associados às principais articulações do corpo, tá? Então nos joelhos, nos tornozelos, nos cotovelos. Se contarmos todos os chakras principais e secundários, poderá haver pouco mais de 360 chakras no corpo humano. Então, diante desta possibilidades enormes, a gente vai trabalhar aqui na nossa análise com os 10 chakras mais citados pela literatura geral, e aqueles 10 chakras que a gente observou, né, que a gente observa ali dentro do nosso trabalho lá no templo, com os guias atuando, aquilo que eles mais atuam, aqueles que eles mais solicitam que nós demos assistência para os atendidos, tá? Que seria aqui, então, eu vou mostrar uma visão 2D, depois a gente vai ver mais à frente uma visão 3D, tá? Então seria o chakra coronário, o chakra frontal, bem no meio da testa, o chakra ágina, entre os olhos, o chakra laríngeo, né, ou da garganta, o chakra cardíaco, o gástrico, o esplênico, né, que fica aqui onde fica o baço, o chakra umbilical, o chakra genésico, e aqui não está mostrando, ó, né, um para baixo, que seria isso daqui, ó, o chakra básico, base, raiz e fundamental, tem esses nomes, tá? Aqui uma visão do corpo humano, aqui a coluna, né, aqui representando aqui o duplo etérico, o corpo astral. Aqui seria então, esse chakra aqui seria o genésico, né, aqui seria então o umbilical e aqui o básico, tá? Esse ossinho aqui é o cóccix, tá? Vamos lá. Aqui então uma outra visão, né, em 3D que eu falei para vocês, tá? Então aqui, por exemplo, o chakra da coroa, coronário, né, estaria aqui, seria esse e esse, né, o chakra frontal, sempre uma visão de frente e de trás, tá? O frontal na frente e frontal atrás. O chakra ágina entre os olhos, na frente e atrás. Chakra laríngeo, repare que nesse caso aqui não há uma concordância absoluta de alinhamento de frente e trás dele, tá? Então é por isso que eles parecem um pouquinho deslocados, ó, tá? Frente e trás. O chakra cardíaco, aqui no coração, aqui houve uma certa coincidência. O gástrico, o esplênico, aqui na região do baço, o umbilical, né, em cima do umbigo, o genésico e o básico, tá? Então fica aí com essa imagem na mente. Vamos começar falando então do chakra da coroa ou coronário, tá? Sempre vamos falar novamente das principais características, né? Aquelas que a gente considera mais importantes, que a gente observa bastante nos atendimentos dos guias, tá? E aquilo que a gente considera mais característico daquele chakra. Por exemplo, tem certas coisas que acontecem em todos os outros chakras, em muitos outros chakras, mas aquilo que a gente considera seja mais particular daquele chakra, tá bom? Então, por exemplo, o chakra da coroa coronária está relacionado principalmente com a espiritualidade. Então, ele interage mais intimamente com o Atman e o Buddha. Lembra, todos os chakras interagem com todos os corpos. Mas quando a gente fala interage mais intimamente, a gente fala assim, tem uma característica muito forte do Atman e Buddha nesse chakra, tá? Geralmente são associados com eles a cores violeta, lilás ou roxo, ou branco, prateado ou dourado. Depende muito do grau, né, espiritual do sujeito, do que o sujeito está pensando, das suas situações emocionais, mas geralmente o mais associado é o violeta e o branco. É por isso que nessa figura que nós mostramos aparece aqui o violeta.
Quando ele está em bom funcionamento, a gente percebe então que a pessoa tem muita vontade de compreender a si mesma e as leis divinas. Então, o bom funcionamento desse chakra pode se manifestar como? Então, quando a gente fala isso, então a gente está querendo dizer o seguinte: o chakra ele não causa o mal, né? Mas quando há alguma coisa estranha na pessoa, o chakra vai alertar, vai mostrar, vai ser um sintoma, é como se fosse uma febre, né? Mostrando que há um sintoma ali, tá? Então a gente pode tratar da causa, a gente também pode tratar da febre. Então a gente vai ver também que a gente pode tratar da causa que está originando aquele chakra desorganizado, desequilibrado, ou a gente pode tratar do chakra que vai ajudar depois a tratar na causa, tá? Então tem isso. Mas o bom funcionamento do chakra da coroa e o búsculo manifesta como uma vontade de compreender a si mesmo as leis divinas, uma vontade de contribuir altruisticamente com o bem-estar de todos os seres, né? Uma intuição vinda do Atman e do Buda, ou seja, uma intuição espiritual, uma sabedoria e outras coisas, tá? Quando ele está em mau funcionamento, a gente percebe que a pessoa se apresenta com dificuldade de se motivar para o autoconhecimento, ela tem dificuldade de desenvolver a empatia, ela tem uma depressão, ou seja, uma vida sem sentido, né? Ela tem um sentimento de desconexão consigo mesma e com os outros. Ela tem também, pode ter, né? Pode se manifestar. Já que a gente fala também que nesses casos aqui, pode acontecer um chakra hipoativo ou hiperativo, ou seja, ou ele se movimenta devagar demais, hipoativo, ou ele se movimenta veloz demais, hiperativo, tá? Então ele fica desequilibrado, tá? Um sentimento de desconexão consigo mesmo e com os outros, alienação, que não é uma busca por espiritualidade obsessiva, então aí no caso seria hiperativa, negligenciando outros deveres, e com consequências orgânicas pode acontecer também confusão mental, doenças neurológicas, etc. Tá? No próximo slide, o chakra frontal. Ele está relacionado principalmente com a intelectualidade, interage mais intimamente com os corpos mentais, né, o abstrato superior. Geralmente associado a ele a cor azul escura, aqui está mostrando a cor azul escura, tá? Um bom funcionamento a gente pode perceber quando nós, né, ou no caso ali da Umbanda, um guia atendendo, a gente observa na pessoa que está sendo atendida uma boa capacidade de raciocínio abstrato e concreto, uma boa concentração, um bom discernimento, né, saber avaliar o que é melhor para a sua evolução. E a gente percebe que o mau funcionamento desse chakra, depois observando na pessoa, né, pode se manifestar como ela tem uma dificuldade de compreender conceitos abstratos, tá? Dificuldade de concentração, dificuldade de desenvolver um bom discernimento, né? Geralmente ela reclama de pesadelos, ou pode ter uma rigidez mental, uma mente fechada para novas ideias, geralmente reclama de dores de cabeça, tá? Então são características desse corpo chakra frontal. No slide 10, o chakra ágina, o terceiro olho. Bom, aqui cabe um esclarecimento. Na literatura, geralmente, aparece o chakra frontal e o ágina junto, exatamente como está nessa figura aqui, ó. E ele chama, também pode acontecer, dele chamar todos nesse conjunto de terceiro olho. Só que há literatura que mostra, né, há livros que mostram também que há um chakra exatamente no centro da testa, que nós mostramos agora há pouco, que seria o frontal, e há um no centro do olho, tá? Que seria o ágina e o terceiro olho propriamente dito, tá? Esse aqui está relacionado com intuição mental, não é uma intuição espiritual, é um insight mental vindo do mental superior, né? Não é insight vindo do Buda, ele traz mais intimamente com o mental superior. Ele, quando a principal cor associada é um azul violácea, né? O bom funcionamento desse chakra pode se manifestar como, então, uma intuição mental, ou seja, insights originados do mental superior, desperta a capacidade da clarividência, né, porque está muito relacionado a essa capacidade de ver além, tá? Então ele desperta, ele, em bom funcionamento, pode possibilitar a pessoa a despertar a clarividência. E a pessoa geralmente apresenta boa saúde oftalmológica, né? E esse etc é importante, porque há muitas outras coisas, tá? Quando ele está funcionando de maneira inadequada, né, hipoativo ou hiperativo, geralmente manifesta-se como dificuldade de compreender conceitos abstratos,
né? Ou seja, é uma coisa que também tem no mental superior, mas como ele está muito próximo ali, em termos energéticos, isso também acontece. Dificuldade de concentração, mesma coisa. Dificuldade de desenvolver a criatividade. Há um outro chakra relacionado com a criatividade que a gente vai ver, mas isso daqui também, porque ele está muito ligado com o mental e o ver além, tá? Também aparece aqui a questão dos pesadelos, uma rigidez mental, uma mente fechada para novas ideias, né? E problemas oftalmológicos, bastante característica desse chakra. E o outro que tem é o chakra laríngeo e o da garganta, tá? Então aqui está mostrado na figura a localização dele e a cor mais associada a ele, que seria o azul celeste. Quando ele está em um bom funcionamento, ele pode se manifestar. A pessoa é uma pessoa comunicativa, ela não tem problemas para expressar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pontos de vista. Ela sabe ouvir, porque uma pessoa comunicativa, ela não é só aquela que sabe falar, ela tem que saber ouvir para essa comunicação de ser de fato ser boa, de ser de fato ser eficaz. Então ela sabe ouvir. Então ela tem uma boa saúde dos ouvidos e do sistema respiratório, né? Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, etc. Quando ele não está funcionando de maneira adequada, geralmente isso se manifesta, né? Ou de maneira hipoativa ou hiperativa, da seguinte maneira: a pessoa geralmente faz críticas excessivas sobre si mesma ou sobre as pessoas ao seu redor, ela tem uma comunicação estridente, barulhenta e dominadora, né? Ou seja, quer ganhar num grito, né? Dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pontos de vista, esse seria já o hipoativo. Então essa daqui seria mais a característica dele hiperativa, debaixo dele hipoativo. Dificuldade de ouvir o seu próximo, tá? Problema nos ouvidos, organicamente falando, isso vai acarretar problemas nos ouvidos, o sistema respiratório, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, etc. Ok? Bom, não vai dar para a gente ver os outros chakras, porque a gente teria mais 6 chakras pela frente e ainda fazer um resumo final do assunto. Então nós preferimos deixar isso para uma outra videoaula, então seria a videoaula 7, daí nós encerraríamos o assunto chakras e encerraríamos o assunto quem somos nós como estrutura de ser, tá ok? Embora eu tenha falado um pouco rápido, depois nessa última videoaula 7, a gente vai sintetizar algumas ideias que nós apontamos aqui. Então, até a próxima videoaula.